Graça e paz a todos. Hoje nós iremos estudar o Império ou o período greco-macedônico, uma expansão cultural, uma expansão que influenciou todos os outros povos. Dentro desse tema nós iremos abordar sobre a Grécia, a Macedônia, o Império de Alexandre o Grande, a sua expansão, a divisão do Império, se dividiu em 4, mas nós iremos enfatizar somente esses dois, porque foram as maiores disputas para ter o domínio das terras conquistadas por Alexandre o Grande. Aí os irmãos têm um mapa localizando a Macedônia, onde ficava exatamente a Macedônia. À esquerda os irmãos têm aí a Itália no formato de uma bota. E se os irmãos percorrerem aí, tem a Eslovênia, a Inglaterra bem mais lá em cima, tem muitas ilhas aí, essas ilhas também serviam de pontes para outras terras, como nós iremos ver. A antiga Grécia, ela ficava ao norte com a sua capital, em Atenas, ao sul Peloponeso, ligado ao continente pelo istmo de Corinto. Sua capital era Esparta. A ilha de Creta ligava a rota para a África. A leste era banhada pelo mar Ageu e algumas ilhas que davam acesso à África. Nós temos a ilha Jônica também, que ligava a Itália. Então os irmãos podem perceber que a Grécia, a Macedônia estava em um local muito bem, a qual se dava acesso a outros povos, às outras nações, a outros países daquela época. No 5º século, a Grécia era governada por Pericles. Foi um famoso estadista, um grande orador da Grécia. Foi um dos principais líderes democráticos de Atenas. Aí os irmãos podem ver que essa forma de governo é bem antiga, os gregos trazem essa forma, influencia os outros povos também a forma de governar de uma forma mais democrática. E um dos maiores políticos que viveu nesta fase, uma fase conhecida como a Era do Ouro aí na Grécia. Ele promoveu a arte, a literatura, embelezou toda a Atena, e Atena, a partir dele, passa a ser considerado o centro cultural do mundo. Então, a Grécia e a Atena já começa a ter uma certa influência cultural aos outros povos. Nesta época, a Judéia estava sendo reformulada, ou seja, reconstruída, restaurada. O templo de Jerusalém estava sendo reconstruído, os muros de Jerusalém também ainda estavam sendo reconstruídos. O povo de Israel estava retomando a sua vida normal, em questão política, em questão econômica e em questão religiosa. Os atenienses entram em guerra contra os espartanos. Existiu sempre uma guerra interna entre eles, mas depois se unem com os espartanos contra os persas e acaba vencendo os persas. Foi o declínio do Império Persa, Medo-Persa, e como nós já vimos. A política de Atena não era favorável às demais cidades-estados, justamente porque o que predominava, a forma de governo que predominava naquela época era uma forma mais militarista, uma forma mais ditadora. Os espartanos vencem Peloponeso depois que a cidade dos Esparta ter sido destruída por um terremoto. Aí os espartanos passam a morar em Peloponeso. E isso foi favorável para os espartanos, porque eles acabaram de perder a sua cidade por esse terremoto. Em Tebas existiu 2 grandes gênios, Pelópidas e Epaminondas, que aprenderam a arte de guerra, e nesta época era importante conhecer esta arte, justamente por causa das conquistas das terras. Eles vencem os espartanos e os atenienses. Os irmãos podem perceber que essa batalha interna era uma coisa bem intensa. Temos uma Grécia, então, por conta desses 3 conflitos, e por conta talvez aí de mais conflito entre eles, uma Grécia totalmente enfraquecida, embelezada, uma Grécia com uma cultura já influente, porém totalmente enfraquecida por causa desses conflitos internos.
e aí surge a Macedônia. Conta-se a história que era um pequeno estado ao lado da Grécia, um povo que vivia separado dos gregos. No seu resplendor, no resplendor dos gregos, ela não passava de uma pequena colônia de escravos, um lugar anarquista e de miséria. Então não tinha alguém que governava ali a Macedônia, não tinha alguém realmente que... Era uma terra de sem ninguém. Porém, aparece uma pessoa nesta época da história, um protagonista, Filipe, que foi um grande rei. Ele foi o prisioneiro em Tebas, mas Epaminondas o educa e o ensina a arte de guerrear, e ensina muito bem, porque nós vamos ver aí que Filipe ele acaba conquistando muitas terras, abrindo caminho para o Império Macedônico, abrindo caminho, preparando tudo para que Alexandre o Grande se torne um grande governador, um grande imperador. E Filipe vai para a sua pátria e põe fim naquela anarquia que existia ali na Macedônia. Ele volta-se para os gregos, que estavam enfraquecidos por conta dessas guerras interna, e acaba vencendo várias cidades da Grécia. E em 338 acontece a guerra de Queroneia. Demóstenes e Fôncio mobiliza tanto a Atenas e Tebas, formando um exército muito grande, aí um exército de 32 mil homens contra Filipe. Mas Filipe, como ele foi bem treinado, bem educado por Epaminondas, ele acaba sepultando a Grécia, ele acaba conquistando a Grécia aí nesta época. E quando eu estava preparado para combater a Ásia, já havia conquistado ali toda a Grécia, toda a Macedônia, ele foi assassinado aos 47 anos. Nós não sabemos exatamente como que ele foi morto, como que ele foi talvez assassinado, mas nós sabemos que quando ele se preparava para expandir as suas conquistas, as suas terras, ele acaba morrendo. E vem aí o seu filho, Alexandre, conhecido depois como Alexandre o Grande. Ele foi educado por um dos maiores filósofos da época, que os irmãos aí conhecem. Ele foi educado por Aristóteles e foi apaixonado aí pelas literaturas de Homero. E por conta dessa educação de Aristóteles, por conta dele ser apaixonado por Homero, ele se tornou um grande sonhador. Ele foi um homem bem preparado também para a guerra. Em alguns episódios, em alguns acontecimentos dessa guerra, ele até mesmo salva o seu pai dos bárbaros. Foi destaque nessa guerra de Queroneia. Assumiu o trono muito novo, com 20 anos somente de idade. Com toda esse início de expansão, esse início, essas conquistas que ele estava tendo, aos 20 anos aí, talvez com pouca experiência de guerra, ter participado de algumas guerras, ter até mesmo salvo seu pai de alguns dos bárbaros, mas ele ainda era um pouco inexperiente na guerra, mas ele se deu bem justamente por conta da sua educação e por conta dele ter sido treinado aí na arte da guerra. Os tribálios, os getas e os ilírios se levantaram contra ele, mas foram derrotados aí. Então nós vemos que ele já começa sendo bem sucedido. Depois desta famosa vitória, ele passou a ser respeitado. Então ele já assumiu as terras que o seu pai havia conquistado ali na Grécia, na Macedônia, e agora, por conta dessa batalha contra essas três cidades, esses três povos aí que se uniram, ele passou a ser respeitado. Alexandre derrotou os persas em 333, que foi a batalha dos Ixes. Também conquistou o maior império que o homem jamais conseguiu conquistar. Conquistando então a Pérsia, ele se estende pela Síria, Fenícia, os países bárbaros, a Índia, a Babilônia, e fundou ali uma cidade famosíssima, que é a cidade de Alexandria. Quando ele derrota os persas, ele dirige-se para o Egito. E no caminho estava, olhando aí pelo mapa, estava Jerusalém.
Neste caminho, os generais já vinham combinando, conversando, para ver quem ficaria com os despojos do templo, da cidade, porque a cidade de Jerusalém era uma cidade riquíssima. Apesar que estava sendo reconstruída, eles recuperaram uma boa parte dos seus bens. Flávio Joséfo, ele narra, ele conta o episódio em que Alexandre entra ali em Jerusalém. Segundo Joséfo, o povo saía em procissão, vestido de branco. Alexandre ficou admirado. Depois entra em Jerusalém e oferece sacrifício ao Senhor e confirma todos os privilégios que os judeus já tinham. Essa procissão, ela acontece justamente porque, segundo os historiadores, segundo Tonini, também no seu livro Período Interbíblico, ele conta que Deus havia dado uma visão para o sacerdote desta época, que eles teriam que se vestir de branco, que eles teriam que sair em passeata pela cidade, no momento em que Alexandre o Grande vinham ao encontro deles. Alexandre o Grande também, na Macedônia, segundo os historiadores, segundo Tonini, havia recebido uma divina visão, e por conta desta visão, e por conta desse fato, desse acontecimento, ele entende que Jerusalém era uma cidade protegida por Deus, e aí ele não invade Jerusalém, não toma Jerusalém, e aí ele confirma todos os privilégios que o rei persa havia dado para eles, isentando os judeus de impostos, e deixando para que eles tivessem uma liberdade cultural e religiosa também. Quanto aos vizinhos aí dos judeus, nós sabemos aí os samaritanos, vendo que os judeus tiveram esses privilégios, eles também queriam ter os mesmos privilégios, porém Alexandre o Grande aí, ele acaba negando. É aquela situação a qual nós já falamos anteriormente. Os judeus, os samaritanos, quando viam que as coisas estavam favoráveis para os judeus, eles diziam ser judeus. Quando as coisas não estavam favoráveis, diziam que não eram judeus. E por conta dessa intriga, por conta de Alexandre o Grande negar os mesmos privilégios a ele, eles entram em briga, eles entram em intriga contra os gregos, eles acabam matando aí Andrômaco, um macedônio. Porém, isso não fica em branco. Sabedor desse episódio, dessa intriga entre o samaritano e os gregos, Alexandre aí volta e destrói totalmente Samaria. Alexandre foi um ótimo aprendiz de Aristóteles. Pelas conquistas de Alexandre e com a filosofia de Platão e Aristóteles, ele chegou ao máximo. Surge depois grandes expoentes da Grécia aí nesta época, por conta também dessas conquistas. Os gregos tiveram uma certa liberdade, até mais para compor, para escrever, para relatar. E aí surge aí alguns grandes expoentes da história, como Epícoro, Zeno, Xenofontes, Homero, Eurípides, que foram grandes poetas, grandes literários, Hipócrates, que foi o pai da medicina. E aí nós vemos que por conta desses expoentes, desses grandes homens que estavam aí escrevendo, que estavam produzindo as suas obras, a Grécia passa a ser uma fonte de cultura, e essa cultura ela abrange, acaba sendo difundida, sendo expandida a todos os povos. Alexandre conquista aí o mundo pela sua cultura, também não só pela espada, mas principalmente pela cultura, mas sabendo que tinha uma missão divina, como ele expressou. Ele difunde uma língua que se agrega ao conhecimento, à arte, à ciência, à história e à literatura aos vencidos. Ele não trazia simplesmente o terror, ele não trazia a destruição para esses povos, mas ele conquistava esses povos
e inseria a sua cultura e trazia a sua cultura para os povos, justamente por conta dessa missão divina e a qual ele teve aí. Então ele conquistava a terra e inseria a sua cultura, inseria a arte, a ciência, a história, que isso é importante para os povos que estavam sendo governados. Não um governo de exploração simplesmente, mas um governo que transmitia, que difundia aí a sua cultura. E através de 70 colônias, ele atinge o seu objetivo de estar difundindo aí toda a sua cultura aos outros povos. E aí os irmãos têm aí uma divisão do império. Neste mapa os irmãos podem perceber onde se localiza o reinado dos Seleucidas, os Ptolomeus aí no norte do Egito, e aí os irmãos conseguem ver mais ou menos como que ficou a divisão aí do império. Alexandre o Grande, ele morreu em 325 com 33 anos. Ele governou pouco tempo, apenas 10 anos após a conquista aí da Pérsia. Ele foi planteado não só pelos inimigos, mas pelos seus inimigos também. Então choraram-se pela morte de Alexandre, justamente por conta do que ele estava fazendo no mundo, por conta do trabalho que ele estava realizando nas outras nações, nos outros povos. Os povos que eles conquistavam, na realidade, acabavam se tornando amigos deles, por ele inserir uma cultura, por ele trazer a arte, por ele trazer a literatura para estes povos, tornando-se estes povos também sábios, dando oportunidade para que esses povos também crescessem aí na área do conhecimento. E após a morte, o seu reinado foi governado aí pelos generais. E aí nós temos pelos generais, justamente porque Alexandre o Grande, ele não tinha descendente, ele tinha somente um irmão muito novo, que o trono acaba ficando sem um herdeiro, justamente por não ter aí alguém que assumisse. E por conta disso, os generais acabam assumindo aí o trono. A princípio, o império ficou governado por Pérgicas, o qual passou a Antípatro e a Polisperto. Os outros generais, vendo que quem estava governando era somente, foram passados por essas pessoas, mas eles também tiveram uma grande contribuição para as conquistas das terras, e eles vendo que o trono não tinha um herdeiro, eles achou no direito também de ter um certo governo, um certo domínio em uma parte dessas terras conquistadas. Então o império acaba sendo dividido pelos generais. Cassandro fica com a Macedônia, Lísamo com a Trácia, Ptolomeu com o Egito, aí, no mapa onde nós vemos verdinho aí, e os Seleucidas fica aí com a Síria, com a Ásia, né? Como os irmãos podem acompanhar aí no mapa. Aí nós temos então, com essa divisão, a disputa do império entre os principais dois grupos aí, que foram os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Ptolomeus, eles conquistaram, vocês puderam perceber aí que na parte da Ásia, naquela parte, ficaram-se os Seleucidas. Mas em 320 os Ptolomeus acabam conquistando aí a Judéia também, estendendo um pouquinho aí o seu domínio. Eles foram tolerantes com os judeus até Ptolomeu III. Incentivou a colonização judaica ali no norte da África, na cidade de Alexandria, a cidade a qual Alexandre o Grande havia construído. Seus principais reis foram Ptolomeu I, que é o Sóter. Ele conquistou a Judéia aí de uma forma muito fácil, porque existia uma convivência até boa entre os gregos, até então, né? Porque depois os gregos passam aí a dar um pouco de trabalho para os judeus.
Esse Ptolomeu II, que foi Filadelfo, importante aí, ele estava no domínio aí dessa área que nós vemos. Ele encomenda a Septuaginta. Existe aí conta-se uma lenda que para encomendar a Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia, naquela época nós tínhamos aí até então a Torá, nós tínhamos aí somente o Antigo Testamento, e aí nós vemos que existe uma lenda que diz que em 70 dias, 70 judeus compilaram, traduziram toda a Bíblia, né, nesta época. Mas isso somente passa por uma lenda, por várias situações. Primeiro, a língua grega estava sendo difundida ainda, não se sabe direito realmente se os judeus tinham domínio desta língua, justamente porque Alexandre o Grande ele não chega a dominar a Judéia, ele não chega a dominar Jerusalém. Então, mas enfim, existe essa lenda que conta que em 70 dias 70 judeus traduziram a Bíblia para a língua grega, para justamente compor, para aumentar o acervo ali na biblioteca de Alexandria, até então a maior biblioteca da época. Ptolomeu II também fez guerra da Síria para tomar Israel. Ou seja, ele queria, de uma forma ou de outra, o domínio ali de Israel. Justamente também por Israel estar bem centralizada, justamente por Israel ser um centro de rota entre a África e a Ásia, e também vamos colocar aí até mesmo a Europa, porque dava acesso também ao mar Mediterrâneo ali. Então, a Israel era uma terra bem localizada, e por conta dessa localização, dela ser um centro de rota também de viagens, o Ptolomeu cresceu os olhos para tomar aí Jerusalém. E aí surge também Ptolomeu III, que estende um pouco mais ainda aí as terras, invadindo a Síria para vingar a morte da irmã Berenice, filha de Filadelfo, que se havia casado com Antíoco. Existiu um casamento de Antíoco e Laodice, e Berenice, e aí eles acabam aí, por conta dessa confusão familiar, ele acaba invadindo a Síria, acaba vingando aí a morte da sua irmã Berenice. Ele toma a Síria, toma a Babilônia e Susa também, e morre aos 22 anos, e morre em 222 a.C. Ptolomeu IV foi o Filapator, o maior dos reis aí dos Ptolomeus. Ele derrotou o grande rei da Síria, Antíoco, que nesta época, nesse intervalo, havia tomado toda a Palestina, quis entrar no templo, mas foi impedido pelos judeus, passando por esse episódio a ser odiado, porque o templo era algo sagrado, nem os próprios judeus tinham tanto acesso ao templo, e somente os sacerdotes, os levitas, eles tinham este acesso mais restrito aí ao templo, e por conta desse episódio aí, eles passam a ser odiados, mas ele acaba morrendo em 205 a.C. E aí nós temos a imagem de Epifânes. Ele maltratou muito os judeus, a intriga já começa aí anteriormente, mas ele perdeu a guerra para o rei Antíoco em 198. Não foi uma personagem boa para os judeus. Os judeus, a partir desse momento, ele começa a sofrer alguns conflitos com os gregos. Os judeus são protegidos pelos seleucidas, que mais para frente também vai judiar um pouco aí dos judeus. O Egito tenta tomar a Palestina, mas não consegue. Fica nessa briga, toma e não toma. A Palestina começa a entrar nesse conflito novamente de guerra. Estava até um pouco descansada desses conflitos. Porém,
começam novamente aí essas batalhas. Jerusalém fica a parte desse momento no controle asiático. Aí na Ásia aí ficam os seleucidas no domínio. Em 312 a.C., os seleucidas começam seu governo na Síria e em Jerusalém em 198. Antíoco contrariou os planos de Roma, mas ele foi derrotado na Batalha de Magnésia por Júlio Cornélio. Então nós podemos ver aí que Antíoco também, nessas batalhas, Roma já estava tendo uma certa influência, os romanos já estavam também surgindo ali na Itália, já estava tendo uma certa influência também aos gregos, justamente porque os gregos eles estavam enfraquecidos por conta de todas essas terras. Quem conquistava mais essas terras que Alexandre o Grande havia deixado. E aí nós temos os seleucidas. Nós temos a imagem aí de Antíoco. Os principais reis foram Antíoco I, o primeiro rei aí da Síria, que caracterizou-se com sua brandura. Depois nós tivemos Antíoco II, que reinou 14 anos, fez 2 guerras contra os Ptolomeus, aí na África. Antíoco III, ele foi mais ambicioso, ele acaba conquistando aí a Palestina em 198. Ele tinha um bom relacionamento com os judeus até então aqui. E aí nós temos novamente a retomada dos Ptolomeus, Epífanes, que se levanta contra o Antíoco aí, que estava conquistando as terras, mas Epífanes ele acaba sendo derrotado. Antíoco se prepara para invadir o Egito, mas por ordem dos romanos, novamente aí já surgindo uma certa influência, um certo domínio romano, mas por conta aí de uma ordem vindo lá de Roma, ele não invade. E nós temos, ao invés dele invadir, ele dá sua filha em casamento a Ptolomeu. Interessante. Ele estava se preparando para invadir o Egito, e aí ele acaba dando a sua filha para casar com Ptolomeu, Cleópatra. E nisso Ptolomeu promete Celicíria, a Fenícia e a Palestina, mas não cumpre. E a Cleópatra acaba aí casando com Ptolomeu, acaba tendo também uma certa influência aí na forma de governar aquela terra ali no norte da África. Seleuco V, que é Antíoco IV ou Epífanes, ele pede recurso ao rei de Pérgamo para conquistar a Síria aí em 135. Ele acaba governando aí 11 anos. Foi um grande perseguidor dos judeus. Esse Epifânio ele acaba perseguindo muito os judeus. Ele acaba profanando o templo, deu início às revoltas dos macabeus. Nós vamos ver que nesse período, a forma como, no período macabeus, como que ele profana o templo, ele usa, por exemplo, os porcos, que eram animais imundos para os judeus, ele insere esses porcos na comunidade judaica, ele sacrifica esses porcos no templo, né? Isso nós vamos ver no período Macabeus. E por conta dessa profanação, por conta dessa atitude dos judeus, de Epífanes, os judeus acabam se levantando, se mobilizando aí contra o exército dos gregos. Os últimos seleucidas, que termina aqui mais ou menos o império, acaba declinando aqui o império, dizimando aqui o império grego. Os últimos seleucidas, Antíoco ou Epator, que governou aí somente 2 anos, Demétrio I Sóter, que governou aí 8 anos, Alexandre Balas, ele foi assassinado, não chegou nem a governar. Demétrio II reinou 7 anos. Antíoco VII governou a Síria aí por 10 anos. Seleuco V, filho de Demétrio, ele reinou somente alguns dias, foi assassinado. Os irmãos podem perceber aí que as guerras internas eram muito grandes, a ambição pelo trono, pelo governo era muito grande. E pelo domínio entre essas terras também era muito grande. Antíoco IX governou 11 anos. Tiglanes
foi o rei ali na Armênia, acaba conquistando a Síria em 69 a.C., mas perde batalha para Lúcio. Então nós vemos aí, e em 65 Pompeu extermina os Seleucidas. Então os romanos aqui, Pompeu, o povo que já estava nascendo, os romanos que estavam ali surgindo, ele extermina um braço mais forte dos gregos, que eram os Seleucidas, nesta fase, nesta época. E aí acaba o declínio aí desse período, desse império de Alexandre o Grande, na realidade por conta de um reino estar tão dividido, tão fragmentado. Isso enfraqueceu muito o domínio das terras dos gregos, e aí acaba surgindo um povo, os romanos, para dominar, começar a expandir o seu domínio sobre a terra. E aí nós temos algumas imagens de como eram as guerras na época, capacetes, escudos, lança. Nós temos aí novamente algumas imagens de algumas conquistas dessas terras, dessas cidades. Nós temos a imagem de Alexandre o Grande, foi realmente um grande, conquistou muita terra de uma forma assim esplêndida, porque, como eu falei, ele inseria a sua cultura, trazia o conhecimento para essas terras que estavam sendo conquistadas. E aí nós temos mais um machado, mais uma estátua aí de Antíoco ou Epífanes, que foi tão cruel para com os judeus. Nós temos aí também mais uma escritura da época da destruição aí da Grécia, né? Então temos uma imagem aí de uma arena onde eram realizados também alguns torneios entre eles. Nós temos aí novamente mais uma imagem aí, como estava a Grécia, Atenas, né? Como era um lugar realmente muito lindo, um lugar realmente esplêndido. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que vocês possam compreender esse período, a influência que esse período teve, a influência do conhecimento, da difusão aí do conhecimento para os outros povos, como Deus usou esses povos aí para influenciar as outras nações, para deixar também uma ferramenta tão importante que se tornou muito utilizada para a difusão do Evangelho, para a propagação do Evangelho, que foi a língua grega. Através desta língua, o Evangelho pôde ser propagado, pôde ser anunciado. Os outros povos puderam ter conhecimento da palavra de Deus através desta língua. E aí nós vemos também a Bíblia sendo traduzida para o grego, uma Bíblia a qual Jesus também utilizou, o qual o apóstolo Paulo também utilizou para compor aí as suas mensagens. Os outros povos também realmente utilizaram para ter um conhecimento do Evangelho e da palavra de Deus e do conhecimento do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Esse aí era mais ou menos o contexto a qual se estava se formando para a época de Cristo. Agora, uma cultura que estava difundida em todas as nações, uma cultura que estava difundida no povo inteiro, e ficando então assim esta ferramenta aí muito útil para a divulgação do Evangelho, que foi a língua grega. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.